Boa noite a todos. Que possamos nos encontrar em paz e em luz neste instante. Meu nome é Jader Calal de Oliveira. Eu sou do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho de Guaianazes. E gostaríamos de te convidar a realizarmos uma reflexão nesta noite, a nos embalarmos num sentimento maior, que nos permita entrarmos em contato com algo que dê poderoso significado para as nossas vidas. Por isso, nós te convidamos neste momento à prece. Por isso, fechemos os olhos, para que nossa concentração fique constante. Vamos nos envolvendo pela música que nos inebria e nos traz paz, luz e tranquilidade. Vamos buscando a visualização de um ambiente pacífico e harmonioso. Recordemos da figura da Casa Espírita Laços Eternos. Busquemos a figura desta instituição. Para aqueles que nunca foram, é um edifício muito agradável, arejado, em local de grande movimentação e de circulação de pessoas. O ambiente é propício, o local está livre e aberto, e em pensamento todos nós temos condições de acessá-lo, porque o nosso pensamento não tem limites. Temos condições de ir aonde o nosso pensamento vai. E ao chegarmos naquela casa aberta, não temos receio de entrarmos, de nos conectarmos, de estarmos juntos uns com os outros, nos abraçando e nos cumprimentando, porque em pensamento não há pandemia. No pensamento há apenas a intenção da fraternidade e do amor entre todos nós. Busquemos isto, para que o nosso pensamento possa se sintonizar com a espiritualidade superior que já está naquela casa, proporcionando os mecanismos terapêuticos, a fim de conectar a todos nós, à semelhança de uma grande teia de rede elétrica que vibra amor, paz e esperança. Elevemos nossos pensamentos. E vamos agradecendo ao nosso anjo da guarda, o amigo de todas as horas, o companheiro devotado, aquele que no silêncio de nossa consciência nos oferece a paz, a harmonia e o entendimento. Possamos pedir gentilmente para que Ele continue a nos proteger, a nos amparar e a nos inspirar, nos oferecendo todos os mecanismos necessários para a realização das nossas atividades. Nós vamos elevando os nossos pensamentos ainda mais, agora em contato com Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus. Nós vamos nos sintonizando no seu amor, na sua vontade infinita de trazer para todos nós toda a virtude, toda a paz, toda a coragem para enfrentarmos as aflições da vida. A ela pedimos humildemente que nos traga uma faísca do seu amor, que seja capaz de abrasar a terra e fazer com que nela seja um manancial de paz e esperança, envolvendo a todos nós em laços eternamente vinculados. A Santíssima, nós elevamos nosso pensamento a Jesus, o querido amigo de todas as horas, o companheiro devotado, aquele a quem a doutrina espírita nos permite todos os dias, quando abrimos uma das obras da codificação, a ressuscitá-lo mais uma vez, trazendo ele sobre na integridade, sob a verdade maior, sob o propósito mais elevado possível. Pensemos em Jesus, e todas as preocupações maiores dissiparão. Todos os questionamentos mais desoladores se neutralizarão. Não existe mais nada, apenas você e Ele. Veja Ele como eu te vejo,
apesar de estarmos distantes. A visualização é clara e bela. Visualize na forma como você achar melhor. E assim você se sentirá fortalecido o suficiente para dar continuidade à caminhada que cada um de nós temos. E agradecidos que estamos a Jesus, elevamos nosso pensamento em direção a Deus, o Pai da vida, o Criador, aquele que nos condicionou à existência de tudo e de todas as coisas. Agradeçamos, portanto, a Deus, para que Ele possa nos oferecer tudo aquilo que Ele já nos dá, e que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para perceber toda esta grandeza e todo este amor que Ele nos oferece. E em nos envolvendo Jesus e Deus, nada temos mais a pedir, apenas a agradecer. E fortalecidos que estamos, elevamos nosso pensamento em gratidão, numa síntese maior, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. E em sintonia com Deus, com Jesus, a espiritualidade superior, nós elevamos todos os nossos pensamentos em direção ao Centro Espírita Laços Eternos, para que juntos, na sintonia da espiritualidade que já está lá, possamos, neste intercâmbio tão especial, fazermos a reflexão desta noite, como se juntos estivéssemos. E assim estaremos. Graças a Deus. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade que a casa nos ofereceu e nos convidou para nós realizarmos mais uma reflexão desta noite. Antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar a todos para que possamos participar de um evento solidário que o Laços Eternos está realizando. Será no dia 27 de setembro. O valor é de R$30 para que você participe desta paeja solidária. Esse evento serve para que esses valores sejam usados para manutenção das atividades da casa. Me perdoem se eu não informei no início, mas é importante manter registrado isso, porque esta ação, ela além de sustentar a casa, ela vai em direção especialmente em favor de uma das suas mais queridas colaboradoras, a senhora Marlene Antunes, que passa por desafios no campo pessoal. E a casa, solidariamente envolvido por esta fraternidade de estar com ela, de auxiliá-la, resolveu realizar esta ação solidária. Por isso, nossas melhores vibrações à nossa querida companheira Marlene Antunes. E corrigindo, a ação é destinada à colaboração dela, mas ela é colaboradora da casa. Portanto, de certa forma, colaborando com ela, estamos colaborando com a casa. Porque ela, se é tão especial desse modo, é porque contribui muito para as atividades daquela casa. As atividades serão realizadas em sistema drive-thru, você pode ir lá retirar e levar para casa, sem qualquer necessidade de contato físico. É muito seguro e eu tenho uma experiência pessoal, porque já participei de alguma dessas ações em outras casas espíritas e o procedimento é muito tranquilo. A paeja é feita a convite da casa e aproveite, vale muito a pena. Você colabora com quem precisa e ajuda, de alguma forma, a estender essa rede de solidariedade em tempos de pandemia, em tempos de distanciamento social. Bom, feito esse registro,
e endereçando nossas melhores vibrações de amor a Marlene Antunes pela sua recuperação. Nós vamos fazer a nossa reflexão da noite de hoje. Quando nós estávamos antes de tudo isso acontecer, o instante da nossa pandemia que vivemos, nós imaginávamos que tudo isto iria acontecer de uma forma muito natural, rápida e sem grande tempo demorado. Na verdade, nós fomos surpreendidos, porque o evento da pandemia se estendeu. E nós tínhamos agendado com esta casa, no período deste mês, uma palestra. E para mantermos este compromisso, nós queremos aqui realizar esta reflexão desta noite, o qual nós te convidamos. Nós vamos realizar a leitura de um item da obra A Gênese, de Allan Kardec. A Gênese é uma das obras da codificação espírita. É uma das 5 obras básicas da doutrina espírita e esta especificamente busca explicar 3 coisas. A Gênese, isto é, a origem de todas as coisas, os milagres, que aparentemente são explicados à luz de uma razão e de um conhecimento lógico, e as predições, ou seja, as previsões daquilo que vai acontecer, que na verdade já está acontecendo, porque afinal passamos por um momento de uma grande transição do nosso mundo, em que saímos de um mundo de provas e expiações, e aos poucos, bem devagarzinho, estamos indo para um mundo de regeneração. No item 12 do capítulo 14 desta obra, o Sr. Allan Kardec finaliza uma reflexão muito especial a respeito dos fluidos, isto é, daquilo que é composto as energias que permeiam todo o campo da espiritualidade e que produzem tudo que existe. Matéria, espírito, nosso corpo, a terra, os planetas, tudo. Uma emanação fluídica advinda da criação de Deus. Pois bem, e por que é que você vem nos falar sobre essa mensagem justamente agora? Não é uma mensagem tão complexa? Ela pode parecer complexa, mas Allan Kardec finaliza ela com uma reflexão muito bela, que transcende a mera análise muito detalhista que esta obra tem sobre alguns aspectos. E o texto que esse item 12 traz é muito especial, e eu gostaria de dividir com vocês a reflexão dele. No primeiro parágrafo, Allan Kardec diz o seguinte: assim, ou seja, do modo como as coisas na vida espiritual e na vida material acontecem, tudo se liga, tudo se encadeia no universo. Tudo está submetido à grande e harmoniosa lei da unidade, desde a materialidade mais compacta até a espiritualidade mais pura. A Terra é como um vaso de onde escapa uma fumaça espessa, que se clareia à medida que se eleva, e cujas partes rarefeitas se perdem no espaço infinito. Ele aqui faz referência à conexão que existe natural e extremamente em forma de um grande laço, para fazer até uma referência à casa, laços eternos, a forma de um grande laço que existe de união entre o mundo espiritual e o mundo físico, e que desde a mais compacta vida material até a pureza da vida espiritual, tudo está intimamente ligado, e a Terra, na realidade, é um campo onde se emana a produção deste trabalho. Os espíritos que aqui vivem em processos vários de necessidades de transformação moral, isto é, de mudança de comportamentos, hábitos e costumes, eles buscam se aprimorar e evoluírem. E quando eles se evoluem, eles vão se depurando. A semelhança do que Allan Kardec usou aqui como figura. A semelhança de um vaso de onde escapa-se uma fumaça espessa e que se clareia à medida que se eleva e se dispersa. A fumaça é assim. Quando ela parte da chama, ela parte muitas vezes escura e espessa e ela se dispersa no ar. Assim, é a chama da vontade do espírito em evoluir. Ele sai da brutalidade da vida material, da rudeza dos costumes, dos hábitos, e vai adquirindo sutileza, vai refinando costumes, vai modificando hábitos. É isto que a doutrina espírita nos conduz e nos acaba estimulando a rever a forma como nós vemos a vida,
a verificar de maneira mais otimista as coisas, ainda que existam coisas que nos desagradem neste mundo. A compreendermos com mais tranquilidade as circunstâncias que muitas vezes poderiam nos desesperar ou nos desanimar. A aprendermos a ver a vida com um olhar diferente, um olhar além do nosso tempo, acima das questões atuais em direção ao futuro. E que futuro é esse? O futuro que a doutrina espírita nos ensina que nunca chega, porque o amanhã sempre será hoje, e o hoje, amanhã será ontem. O futuro é a porvinda da nossa própria imortalidade. Somos espíritos eternos, vinculados em laços muito longínquos. E desse modo, quando nós vamos evoluindo e aprimorando, nós vamos agregando conhecimentos, experiências, valores, tragédias, quedas, ascensões, e tudo isso vai somando e fazendo com que nós possamos depurar. O espírito é a semelhança, e eu uso esse exemplo lúdico, e espero que não dê fome a quem esteja assistindo. O espírito vai se depurando à semelhança de um grande doce, que quando nós colocamos para ferver, não parece que vai virar doce, não. Os materiais estão ali meio misturados, um tanto quanto sem uma composição muito uniforme, e aí colocamos para ferver. A fervura é a dureza que a vida traz de ensinamentos a nos ensinar, a nos fazer enriquecer. É aquilo que Allan Kardec busca aqui conceituar como uma forma compacta da vida material, uma forma muitas vezes endurecida, difícil. Todos nós passamos por isso, estamos passando em tempos de pandemia. Afinal, nossos familiares e amigos passam por grandes desafios, vários. E vamos depurando até o ponto de que o doce se transforma numa massa consistente, com aparência agradável e com um aroma inigualável. Chegamos a um estado de refinamento, no sentido bom da palavra, não no sentido meramente orgulhoso. O estado de refinamento espiritual, nos refinamos. Assim como o ar, que quando sai do vaso, vai se tornando refinado por entre as nuvens e o ar e desaparece. O espírito assim se depura e se mistura com o mundo espiritual. Allan Kardec continua dizendo: a força divina brilha em todas as partes deste conjunto grandioso. E se quereria que, para melhor atestar o seu poder, Deus, não contente com aquilo que fez, viesse perturbar nessa harmonia, que se abaixa ao papel de mágico, por pueris efeitos dignos de um prestidigitador, um enganador. E se ousa ainda por cima dar-lhe por rival, em habilidade, o próprio Satanás. Nunca, em verdade, se rebaixou tanto a majestade divina, e ainda se espanta com o progresso da incredulidade. É a grande contradição escandalosa que vivemos. Nós vivemos num mundo em que nós ficamos abismados com a incredulidade do homem, em todos os sentidos. A falta de fé, a perda do senso da razão, o desânimo, a loucura, desvario. E naturalmente, quando vamos nos envolvendo por esse sentimento, nós começamos a duvidar de que Deus é este Deus que o Espiritismo nos traz, lá na introdução do Livro dos Espíritos. Um Deus bom, justo, soberano, único, individual, amigo, Pai, como dizia Jesus. Então começamos a duvidar, inclusive como Allan Kardec fala aqui, não é? A imaginar que ele, na verdade, é um grande mistificador, que nos engana, que traz uma aparente bonança, mas depois nos coloca de volta a uma tempestade, ao seu bel prazer, à sua própria vontade. E pior, coloca-lhe ainda um rival para deixar uma espécie de constante dualidade das coisas para justificar a nossa própria inquietação. E criamos este conceito que o Espiritismo derruba e elimina, que é o conceito de Satanás. O conceito de que existam espíritos que possam decair e depois se converterem eternamente para o mal e se permanecerem na oposição a Deus. Isso não existe. Recomendamos a todos a leitura da obra O Céu e o Inferno para mais informações. Então, tudo isto busca nos esclarecer de que o nosso momento atual da pandemia nos inspira às vezes a descrença,
deixamos de acreditar em nós mesmos. E na nossa própria descrença, justificamos ela por imaginar que Deus, como disse e advertiu muito bem Albert Einstein, Deus não joga dados. Deus não joga de forma aleatória com as coisas do universo que são lógicas, têm ordem, tudo tem uma razão de ser, inclusive o momento em que vivemos. Por mais perturbador que seja, tudo tem um sentido, tudo tem uma explicação. E logo em seguida, Allan Kardec busca nos esclarecer esta argumentação, dizendo: tendes razão em dizer, a fé se vai, mas é a fé em tudo que choca o bom senso e a razão, que se vai. A fé semelhante àquela fez dizer outrora, os deuses se vão. Mas a fé nessas coisas sérias, a fé em Deus e na imortalidade está sempre viva no coração do homem. E se ela foi abafada sob as pueris histórias com as quais a sobrecarregaram, ela se revela mais forte desde que esteja liberta, como a planta comprimida se eleva desde que receba o sol. Veja com que beleza Kardec nos busca esclarecer, dizendo que a fé se vai, muitas vezes pela mesma razão de que no passado disseram que os deuses se vão. Ou seja, com o passar dos séculos, o homem ainda permanece teimoso na sua própria descrença. Mas ele afirma que a fé nessas coisas sérias, essa fé na imortalidade da alma, está sempre viva no homem, mesmo que ele não acredite. O homem continua sendo imortal, desencarnando e reencarnando várias vezes. O ser humano continua fazendo o seu progresso moral, ainda que não acredite. Morre, renasce. Vive, morre e renasce de novo. Esta é a lei da reencarnação. E assim, conforme Kardec prossegue, se essa ideia da falta de fé foi abafada sob pueris histórias com as quais sobrecarregaram, ela se revela mais forte desde que esteja liberta, como a planta comprimida se eleva desde que receba o sol. Por mais que possamos comprimir a nossa descrença em Deus, a nossa descrença na imortalidade da alma e, em última análise, a nossa crença em nós mesmos, nas nossas potencialidades, elas ainda persistirão. Porque o nosso espírito foi criado à semelhança de Deus, com a firme confiança na existência do bem, da paz, da verdade. Fomos inclinados a nos tornarmos espíritos do bem, espíritos elevados, convertidos ao sentimento de amor. Se não estamos ainda assim, é porque há resistências dentro de nós. Resistências internas que podemos mencionar duas que são as principais: o orgulho e a vaidade. E é justamente elas, o orgulho e a vaidade, que nos fizeram perder a fé e achar que a fé se foi, e na verdade ela não foi, nós é que a esquecemos. Da mesma forma que os deuses se foram. Não é porque os deuses um dia existiram, é que nunca eles existiram. Na verdade, a nossa crença neles se apagou e nós substituímos por outra. E assim vamos repondo a nossa fé até que possamos criar uma crença firme e extremamente inabalável. E esta crença inabalável é a que o Espiritismo traz para nós. Por isso, Allan Kardec finaliza o texto com uma incrível beleza. Sim, tudo é milagre na natureza, porque tudo é admirável e testemunha da sabedoria divina. Estes milagres são para todo mundo, para todos aqueles que têm olhos de ver e ouvidos para ouvir. E não em proveito de alguns. Não. Não há milagres no sentido que se liga a este nome, porque tudo ressalta das leis eternas da criação. E essas leis são perfeitas. A incrível convicção com que Kardec escreve nos permite compreender a firmeza com que ele acreditava nesses princípios. Tudo é milagre na natureza, não no sentido fantástico e sobrenatural que nós acreditamos ao longo dos séculos. Esses milagres são para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não há milagres nesse sentido, mas na verdade tudo ressalta as leis eternas da criação e essas leis são perfeitas. Então, admitindo-se que exista essa perfeição em tudo e em todas as coisas, não há como nós desacreditarmos na bondade de Deus. Porque se Ele é perfeito e faz tudo na absoluta perfeição, tudo procede desse modo e não de outro.
Esta reflexão foi para que nós possamos firmar o nosso pensamento na certeza de que o momento em que vivemos é o momento que estava programado nos processos necessários para evolução e aprimoramento da nossa humanidade. Se alguns vão despertar por causa disso, isso é bom. Outros talvez não vão despertar. Não serão convidados a despertar o que a pandemia está provocando. Não existe um novo normal. Não existe voltar à normalidade. Existe agora uma nova realidade a ser vivida, que é esta que estamos vivendo, e que aos poucos vai reabrir para uma outra realidade futura, porque o que passou, passou. A nossa vida frenética, em que precisávamos muitas vezes abrir mão de muitas coisas, nós precisamos agora repensar. A pandemia nos colocou em isolamento para pausarmos o nosso ser e pensarmos um pouco em nós. Se agora está havendo uma reabertura natural, porque tudo que começa termina. E uma hora terminará. Retornaremos, e assim desejo que estejamos juntos no Centro Espírita Laços Eternos, para nos cumprimentarmos, para celebrarmos a doutrina espírita e os pensamentos de Kardec e Jesus em união. Mas enquanto isso não ocorre, confie, esperance, firme a sua fé, porque não há nada que ocorra no mundo, no universo, que não haja esta perfeição. O verdadeiro milagre da vida, portanto, não há nada que esteja sobre o fantástico, que seja incapaz de explicar, tampouco no sobrenatural, que seja incapaz de ser compreendido. O grande milagre da vida está. Quando muitas vezes uma casa espírita fechada realiza um evento beneficente em favor de uma colaboradora, realizando riscos e abrindo mão de muitas coisas. Isto é um milagre. O verdadeiro milagre está quando muitos trabalhadores, apesar da pandemia, estão indo trabalhar, se arriscando, mas tendo a precaução e os cuidados, buscando trazer prosperidade e segurança ao seu lar. Isto é um milagre. O milagre é quando nós estamos em nossa casa e buscamos harmonizar e compreender aqueles a quem convivemos, principalmente o parente mais difícil. E apesar de não estarmos muito bem sintonizados ainda com ele, respeitamos as suas limitações, assim como as nossas. Isto, meus amigos, é um milagre. O milagre se observa não nas grandiosas coisas que observamos nos astros, em que se chocam estrelas que nascem nas nebulosas, ou até mesmo nos grandes feitos humanos. Os milagres que acontecem de maneira magnificentes como estes, começam a partir das pequenas coisas, do nosso gesto de amor, de abnegação, de renúncia. Isto, meus amigos, é o verdadeiro milagre. Façamos então deste instante de agora uma verdadeira obra de amor e de milagre. E te convidamos para que possamos fazer nossas vibrações e nossa prece final. Fechemos os olhos e nos sintonizemos com a placidez do momento, a música que nos inspira neste instante. Diz as lendas que o grande compositor Beethoven estava em sua casa numa noite e uma senhora bateu desesperada à porta, cega, dizendo para ele que fizesse algo para reconfortá-la na sua aflição. E o que ele pensou? O que eu posso fazer? Eu sou músico. Então, ele disse: eu vou buscar, te mostrar o que eu vejo na janela. E naquela noite ele compôs a Sonata ao Luar, buscando descrever nas teclas do piano a noite enluarada e bordada de estrelas. Isto realmente é um milagre. A música, a poesia, a paz no teu coração.
o sentimento nobre, o carinho, o amor. Por isso, firme neste instante esse sentimento, para que do teu coração, do teu pensamento possam defluir energias balsamizantes capazes de te trazer paz, de te envolver em tranquilidade, te sossegar as inquietações e te fazer com que possas ainda ser doador àqueles que necessitam. Envolva-se, porque tu és Espírito amado por Deus. Tu já és um milagre para Ele, porque estás de acordo com as perfeições daquilo que Ele propôs para ti. Uma vida feliz. E se tu não é feliz agora, inicie esta busca, porque os recursos estão disponíveis para ti. Basta encontrá-los dentro do teu interior. Envolvidos nesse sentimento tão nobre e especial, vibremos em gratidão, doando todas as nossas melhores vibrações, a paz na Terra, a harmonia no universo, a placidez e a calma do silêncio dos astros. Queremos transportar isto para toda a humanidade, para que todos os seres humanos encontrem paz, encontrem sossego, encontrem a fraternidade universal. Vibremos, portanto, para que a paz no mundo nasça do sentimento de humanidade, causando o grande milagre que almejamos a partir de agora. Eu sou paz, e eu vibro paz em todas as direções. Vibremos aos líderes mundiais, para que eles continuem sendo bem inspirados pelos bons espíritos, realizando o seu propósito no bem comum, realizando o bem, a verdade, a paz, a justiça, nos esforços máximos que podem. Vibremos ao Brasil, aos nossos governantes, para que eles também não escapem desse desejo. Esqueça as divisões de opinião, esqueça as críticas, neutralize esse sentimento que te impede de oferecer a caridade de um pensamento otimista, porque tu estás no mesmo país que todos os que lideram. E por mais que discorde, respeite, vibrando amor, paz e esperança. Vibremos intensamente a todos os aflitos da Terra, em especial os atingidos pelo Covid-19, aqueles que se encontram envolvidos por sentimentos menos felizes, desesperançados pela doença, para que possam encontrar paz, esperança e fé. Essa mesma fé que nós acabamos de falar, a fé que gera milagre, mas o milagre sob a razão, a lógica, a fé que é inabalável, aquela que se alicerça sobre a razão e que nos faz sermos espíritos eternamente felizes. Vibremos com muito carinho, com muita paz, o Centro Espírita Laços Eternos. Envolva toda a dimensão do prédio. E se não conheces, imagine um prédio muito agradável, de cor azul e branca. Envolva as dimensões deste prédio além da matéria e encontrarás as dimensões espirituais, para que elas sejam fortalecidas. Porque apesar de fechada a casa, as atividades espirituais prosseguem. A espiritualidade não descansa. Ela quer o bem, ela quer o amor, ela quer a paz. E isto não precisa de descanso. Vibremos para que todos os seus trabalhos continuem sendo conduzidos com toda a dedicação no campo da espiritualidade.
que os seus fundadores, que os seus patronos espirituais estejam em sintonia afinada com esse propósito, fortalecendo a todos os seus tarefeiros, alunos, frequentadores, que nenhum deles escape desta oportunidade de receberem os eflúvios benéficos que essas vibrações se concentram e jorram para todos os lares, sintonizados conosco, à semelhança de uma grande fonte que tem corredeiras que jorram águas em direção a várias direções, a vários pontos. Façamos isto. Façamos com que nossa vibração seja água da vida, mas a água de vida eterna, como Jesus afirmou. A água sem fim, no sentido de eternidade, de ininterrupta fruição desse sentimento benéfico. Tu já percebes que está em paz, de que estás fortalecido, de que está amparada. E assim, vibrando por esta casa de amor, volte tua atenção ao teu lar. E faça com que o teu lar, o manancial de bênçãos, seja fortalecido. Permita que os bons espíritos possam adentrar em tua casa para realizar a harmonização do teu lar, fluidificando todos os cantos do lar e dispersando as energias negativas, te trazendo um ambiente de serenidade, de tranquilidade, de amor. A paz do teu lar é a paz em ti mesmo. Busque então sintonizar-se com esta harmonia. O meu lar agora é só luz. O meu lar agora é só energias benéficas. O meu lar agora é só placidez, tranquilidade, sossego. O meu cantinho de amor. Vibremos pelo nosso lar, para que nosso lar reflita a mesma placidez que desejas ao Centro Espírita Laços Eternos. E vibremos intensamente por nós, necessitados que somos, elevando nossos melhores pensamentos em favor do nosso melhor, do nosso bem-querer, do nosso bem-fazer. E vibremos intensamente, em especial, neste momento, a nossa companheira Marlene Antunes. Vibremos para que todos os nossos sentimentos nobres de vibrações sejam direcionados a ela, que tanto precisa de nossos sentimentos nobres. Que ela seja envolvida em balsamizantes fluidos que tranquilizem-na e tragam a paz na qual ela busca e precisa, para restabelecer-se, para continuar, porque o Espírito não para nunca. E por fim, elevemos nossos pensamentos à fraternidade de Bezerra de Menezes no espaço, ao querido médico dos pobres, para que possa nos envolver no teu inefável amor. E pedimos a ele, nosso querido amigo, inspiração a todos os espíritas, que eleve uma prece em favor de Jesus, em nosso benefício, e que sua espiritualidade superior, os seus benfeitores amigos, possam vir ao nosso encontro durante a noite, nos beneficiar ao longo do sono, para que, adormecendo, possamos nos libertar do corpo físico e assim possamos encontrar com todos eles, nos trazendo benefícios vários ao longo da noite, a fim de nos reconfortar, a fim de nos fortalecer, de recarregar as energias, para que possamos voltar à luta ainda mais corajosos. E agradecidos por tudo isto, bendizemos a Deus, a Jesus e a espiritualidade superior. Agradecidos por este encontro, agradecidos pelo Centro Espírita Laços Eternos, agradecidos a todos que nos assistem e nos acompanham, para que bênçãos de paz e bem estejam com vocês. E nos reencontraremos muito em breve. Não é um até logo, é um até sempre, porque haveremos sempre de nos reencontrar. E esperamos que
de uma forma mais próxima, para que possamos atualizar todos os nossos abraços pendentes. Meus cumprimentos de coração, em extensão aos laços eternos. E que a paz, o bem, a força, a fé, o milagre verdadeiro da razão e da fé inabalável possa se fazer presentes nesta casa, agora e para sempre. Assim seja. Um grande abraço no coração de todos.